Fala galera do Histórias com Tio Dan, eu sou o professor Daniel, formado aí pela UEMA aqui no Maranhão, e hoje a gente vai começar um assunto chamado Reformas Pombalinas com foco no Maranhão, tá? Visto que o meu objetivo aqui no canal a priori é dar suporte para as pessoas que querem fazer aí o EMA ou fazer aí qualquer tipo de concurso público voltado aqui para a área do Maranhão, que vai cair a história do Maranhão, tá certo? Então, as reformas pombalinas, é necessário que a gente entenda que ela vai de 1750 até 1777, tá bom? O pombal é esse senhor aí lindo, maravilhoso, né? Com essas pernas grossas, essa barriguinha saliente aí, né? Apontando aí para os navios, e é esse cara aí que a gente vai estudar, né? Vamos lá. Então, em qual contexto o Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, ascende aí como primeiro-ministro, ou seja, o cara mais importante do governo, né, só abaixo do rei. Ele entra num contexto de iluminismo, tá bom? É bom que a gente entenda isso, ou seja, ele tenta implementar reformas iluministas para disfarçar, de certa forma, o poder absoluto do rei, do monarca, e principalmente aí do iluminismo, principalmente a questão do liberalismo, né, fazer aí com que a economia de Portugal, que estava estagnada, estava em decadência, volte a florescer, né, com a prática liberal, tá bom? Outro ponto importante, além da questão econômica e política, é a questão de que os reis absolutistas, na verdade, estavam com medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Jaime I, né, o James, da Inglaterra. Lembrando aí que na Inglaterra houve uma guerra civil, né, sobretudo aí com os presbiterianos, e aí o rei Jaime I, ele acabava dissolvendo o parlamento, aí voltava com o parlamento, toda aquela questão, né, sempre mostrando a sua autoridade acima do parlamento, até que a população entra em guerra com ele, e ele acaba tendo aí a sua cabeça cortada, aí vem a República de Cromwell, aquela história toda ali da história inglesa, tá? Mas o nosso foco não é esse, o nosso foco é pegar esse exemplo, ou seja, de que o Jaime, embora fosse absolutista, tivesse a noção de ser o enviado de Deus, né, o ungido, ele vai ter sua cabeça cortada, tá bom? E aí os demais reis absolutistas da Europa ficam chocados com aquela situação, né? Ou seja, um rei perdeu a cabeça, e aí eles entendem que é preciso fazer algumas reformas administrativas para que isso não ocorra com eles. Nesse contexto, esses reis que tentam implementar reformas iluministas são chamados de déspotas esclarecidos, tá? É o famoso despotismo esclarecido. São reis que implementam reformas iluministas, mas não deixam a sua essência absolutista, tá bom? Então, nesse contexto, o Marquês de Pombal é o primeiro-ministro da monarquia portuguesa, vai ser responsável por implementar essas reformas. O Marquês de Pombal, ele foi muito importante para o Brasil, tá? Porque ele teve algumas reformas expressivas. Por exemplo, ele transferiu a capital do Brasil, que era lá em Salvador, para o Rio de Janeiro, a fim de fazer o maior controle das Minas Gerais, tá bom? Então, o objetivo dele era ficar mais perto de Minas e aí fazer o controle, porque ali havia intenso tráfico de ouro, tá bom? Então, o objetivo dele, a priori, com essa transferência, é fazer com que as minas estejam maior controle real. Outro ponto importante a nível de Brasil, ele expulsa os jesuítas em 1759 daqui do nosso território, não só daqui, mas de Portugal, o reino mesmo, com o objetivo de se apossar das posses dos jesuítas e diminuir o poder da igreja dentro do Estado português, tá? Porque o Estado português acaba percebendo que os jesuítas são tão fortes quanto o poder real. E para eliminar esse poder dentro do Estado português, eles acabam decidindo aí pela expulsão dos jesuítas. E também, com a expulsão dos jesuítas, acaba tendo um vácuo educacional, porque os jesuítas que acabavam educando tanto os colonos quanto a população indígena que estava sendo catequizada. E para isso, o Marquês de Pombal cria as escolas régias para assumir o controle da educação, certo? Outro ponto importante, ele acaba libertando os indígenas da escravidão. A partir de 1755 vai ficar extremamente proibido, embora já tivesse havido confrontos, né, entre colonos e jesuítas. Essa proibição de escravidão indígena só vai ocorrer a partir de Pombal, tá bom?
Outro fator interessante é que ele cria a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba para tentar fazer com que a economia do açúcar ali daquela região não caia em decadência, né, porque já estava tendo decadência, sobretudo através da concorrência das Antilhas e também do açúcar de beterraba da Europa, então vai ter uma intensa crise naquela região. E também vai ter o controle e fiscalização das minas, sobretudo com a derrama, né? Eu vou lembrar para vocês o que é a derrama. A derrama nada mais é do que a obrigação da população de Minas Gerais de dar 100 arrobas de ouro todo ano, né, para a coroa portuguesa. E se isso não acontecesse, acabava sendo implementada a derrama, né? Ou seja, as tropas reais iam de casa em casa pegando bens da população até dar o valor correspondente a 100 arrobas de ouro. 100 arrobas de ouro dá 1.500 quilos de ouro, então é bastante peso, né, para se ter em ouro, até porque as minas já estavam decadentes, tá bom? E aí a gente vai dar foco agora no Maranhão, tá bom? O Pombal, de primeiro, né, a priori, ele acaba aí fazendo a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão, alterando a ordem, que era a capital em São Luís. Então a capital é deslocada para Belém e Belém passa a ser o centro desse estado, né, e não mais a nossa Ilha Bela aqui de São Luís, tá bom? Outro fator interessante é que o Pombal ele nomeia o Mendonça Furtado para governador do Maranhão e o Mendonça Furtado acaba sendo irmão, né, do Pombal, ou seja, um claro exemplo aí de nepotismo, né, no nosso estado, que não vem de agora, tá, gente? Não vem de Sarney, já vem bem antes a isso, tá bom? O Pombal aí, por exemplo, já nomeia o seu irmão para ser governador daqui do estado, certo? E qual a importância do Mendonça? O Mendonça acaba solicitando para Pombal que ele que ele crie uma companhia de comércio para poder fomentar o desenvolvimento da região, né, que para ele faltava uma companhia de comércio. E aí o Pombal acaba aceitando essa ideia e cria, a partir de 1755 até 77, né, 1777, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Por favor, não confunda a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão com a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Tá bom? A Companhia de Comércio do Maranhão vai desembocar na Revolta de Beckman, enquanto essa companhia agora criada por Pombal, ela vai desembocar no aumento estrondoso da mão de obra escrava africana, tá bom? Então, quais são os objetivos dessa Companhia do Grão-Pará e Maranhão? Introdução de mão de obra escrava africana, tá bom? Até porque a escravidão indígena já tinha sido abolida. Monopólio comercial, tanto de venda quanto de compra dos produtos dos colonos, e concessão de crédito. Esse crédito era tanto para comprar escravos, quanto produtos manufaturados para poder fazer os engenhos, né, fazer toda a maquinofatura aqui de plantação, principalmente do algodão e do arroz, certo? E mudas, né, comprar as mudas para esses colonos começarem a plantar algodão e arroz, tá certo? Uma coisa interessante também é que a nível internacional, o Maranhão vai ser um dos maiores produtores de algodão dessa época. E isso tem uma explicação básica. O maior produtor até então era os Estados Unidos, que estava em guerra, né? A partir de 1774. Os Estados Unidos vai estar em guerra contra a sua guerra de independência, né? E aí vão baixar sua produção de algodão, e nesse cenário o Maranhão desponta como um grande produtor de algodão e vai ser a terceira maior província, né, do Brasil nesse momento, inclusive com a construção do nosso centro histórico, né? Então o dinheiro vem a partir daí, certo? Então, separou-se também o Grão-Pará do Maranhão a partir de 1772, né? Ou seja, esses estados que eram uma única coisa, né, que ia do Piauí até o Amazonas, vai ser separado, vai ficar Piauí e Maranhão como estado do Maranhão, e vai ficar Amazonas e Grão-Pará como sendo Grão-Pará. Posteriormente isso vai se dividir conforme a gente vê hoje, né? São vários estados, até pela extensão territorial dos mesmos, tá bom? Galera, um ponto interessante é que antes da implementação das reformas pombalinas, o Maranhão tinha aproximadamente 3.000 escravos africanos, tá? E após 1755, né, ou seja, num prazo de 20 anos, essa população de 3.000 escravos
ela acaba subindo para 12 mil escravos. E no final do século XVIII e início do século XIX já são 50 mil escravos. Isso faz com que hoje a população do Maranhão seja, proporcionalmente falando, a segunda maior em termos de população negra. Tá? Nós somos o segundo maior contingente de negros a nível proporcional. Tá? Em níveis absolutos, o principal é a Bahia, depois o Rio de Janeiro e depois o Maranhão. Mas em termos de porcentagem populacional, o Maranhão acaba sendo o segundo. E um dos responsáveis sobretudo, as reformas pombalinas com incentivo ao tráfico de escravos aqui no nosso estado, tá bom? Outro ponto interessante é que o Pombal ele acaba distribuindo muitas sesmarias, né? Ou seja, concede terras. Antes dele, durante o século XVIII até a metade do século XVIII, foram distribuídas aí 5 sesmarias, né? Então, de 1701 até 1755, foram distribuídas 5 sesmarias, ou seja, 5 territórios. No período de Pombal, até o final do século XVIII, já são distribuídos mais de 450 sesmarias, ou seja, ele começa a distribuir terras aos senhores para que eles possam cada vez mais plantar algodão, plantar arroz e fazer com que a economia do Maranhão gire, tá bom? Fazendo com que o norte, né, ou seja, o estado do Maranhão tenha um incremento comercial enorme, sobretudo com Portugal, e fazendo com que Portugal se beneficie desse comércio também e faça aí com que a economia portuguesa suba, tá bom? Agora, nem tudo que é bom dura para sempre, tá? Então o Pombal ele vai sair do poder. E quando que ele sai do poder? Ele sai do poder após a morte do rei Dom José I, tá bom? E aí tem um fato interessante, só a título de curiosidade mesmo. Existe uma família nobre chamada a família dos Távoras. E o Dom José, ele tinha uma amante e era a mulher do nobre de Távoras, né, da casa de Távoras. E aí ele tinha uma amante, né, que era a mulher do nobre de Távoras. E aí, certa vez, essa casa de Távoras elaborou um atentado ao rei Dom José, até pela humilhação que eles estavam passando, né? E o Dom José, ele é ferido, mas ele sobrevive. E aí o Pombal, como seu primeiro-ministro, faz uma caça à família Távoras e acaba aí condenando muitos à morte. E isso foi um escândalo, porque demonstrou que a família real estava acima da nobreza portuguesa, né? Então há um choque entre nobres e família real. Isso acaba dando moral para Pombal, que vai mostrar para os seus inimigos que ele não estava para brincadeira e vai ganhar o título aí de Marquês de Pombal, Conde de Oeiras, né? E também mostrar o poder de Dom José. Só que Dona Maria casa com Dom Pedro III, né? E aí Dom Pedro III não ia com a cara do Marquês de Pombal. Então logo que ela ascende ao trono, ela tira Pombal do poder, tira todos os poderes que ele tinha, afasta-o, né, da administração portuguesa. Outro ponto interessante é que ela estabelece que o Pombal não podia se aproximar mais do que 20 milhas dela. Então mesmo que ela estivesse passando pela propriedade dele, ele tinha que sair a uma distância de 20 milhas, tá bom? Vocês verem como ela tinha uma antipatia por ele, né? E também ela vai ser conhecida como Maria Louca por seus problemas mentais, tá? Então é por isso que o período pombalino acaba se encerrando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem e compartilhem, né? Eu não ganho nada com isso aqui, até por isso eu tinha dado uma pausa nos vídeos, né? E eu não ganho absolutamente nada, tá? O que eu quero é só o reconhecimento da história do Maranhão sendo difundida, tá certo? Então é isso, galera. Valeu, falou e fui!